Shalom Aleichem. Glórias ao Eterno, Ele que vive e reina para todo sempre, que nos permite, na sua infinita misericórdia, de estarmos juntos nesta noite. Amém? Em tudo nós dependemos 100% do Eterno, não é? Nós só acordaremos amanhã da vontade dEle. Só viveremos se Ele permitir. Só sobressairemos se for da sua vontade. A Letícia comentou aqui, a Rebsen comentou ali. O nosso povo, ele passou por 4 galutas. Está passando pela 4ª. Exílios. E nós estamos vivos até hoje. Baruch Hashem. Pela lógica humana, éramos para ser extintos há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Mas o Senhor disse assim na sua palavra: se os céus puderem ser medidos e as profundidades da terra puderem ser medidos, se isso acontecer, talvez eu me esqueça de Israel. Então é impossível o Eterno se esquecer de nós. Baruch Hashem. Nos alegramos com certas situações, nos entristecemos, porque nós somos muita emoção. Nós somos muita emoção. Se o povo judeu fosse emoção, fosse muita emoção, eles não tinham passado no primeiro teste. Mas eles sobressaíram em todos eles. Amém? Vamos aprender um pouquinho. Tema da noite: a samaritana. Nós já ouvimos muito sobre esses versículos, sobre essas passagens, mas às vezes nós não entendemos muito bem, porque diz que certo homem foi atacado vindo de Samaria, aí de repente passou por ele ali um Kohen, e ele ficou caído na estrada, e ninguém socorreu. Uma história ligada com os samaritanos. Nós temos também um outro episódio em que Yeshua sobe para o norte de Israel, e de repente, quando ele está numa cidade, ele se depara com 10 homens com tzarat, com lepra. Nesse momento ele está em terras de Sharon, ou de Samaria. Então, às vezes nós vemos os textos e não entendemos muito bem as posições. Quem são, por que são. E por que são desagregados do povo de Jerusalém. Por que é uma nação que não anda junto? Por que eles são uma comunidade separada? O que aconteceu? O que acontece? E por que isso acontece? Então vamos entender um pouquinho por que Yeshua senta em um poço de água e de repente uma mulher samaritana senta junto com ele, ou chega com um jarro de barro para tirar água daquele poço. Ele disse para ela: mulher, a água que tu vai retirar aqui, você vai ter que vir daqui 2, 3 dias tirar novamente. Mas eu tenho uma para te oferecer, que ela jorrará dentro de você eternamente. Você não vai ter que ficar voltando para tirá-la do poço. Porque essa água, ela te dá sede todo dia. Você toma hoje, toma amanhã, toma depois, e você não sacia, por isso tem que ficar voltando aqui nesse poço para encher seu jarro. Mas eu tenho uma água para te oferecer que, uma vez bebida, nunca mais na tua vida tu terás sede, porque essa água é viva e ela te dará vida e vida eterna. Olha que coisa linda isso. Agora, por que Yeshua deixaria seu povo, deixaria os seus,
conforme ele disse para aquela mulher, como eu tiraria o pão da mesa dos meus filhos, dos filhos, ou melhor, porque eu tiraria. E se ele estava na região de Jerusalém, por que ele sobe um pouco mais ao norte e vai para uma região onde estão os samaritanos que não se davam com o povo de Jerusalém? O que Yeshua foi fazer lá? Se era um povo que já não tinha uma comunhão, por que o mestre, por que o rabino Yeshua se aproximaria desse povo? E nós temos uma outra passagem que também não está registrada nesse estudo, mas que é muito importante e é muito profético. Nós cantamos isso outrora, quando estávamos em algumas comunidades cristãs. Falávamos sobre os campos brancos já estão. Alguém lembra dessa música? Lembra? Como que ela era? Essa também. Mas é a mesma? Isso, então, o refrão diz que naqueles dias os campos estavam brancos. Foi difícil, hein? Essa parte ali que ela falou, eu não entendi a letra. É Cabalá. A Letícia agora entrou num nível espiritual que eu não conseguia acompanhar ela. Para você que está na live, que não está entendendo nada, eu perguntei como era a música. Ela disse para mim, e eu tentei acompanhar, mas o meu nível de Cabalá não deu. Entendeu? Mas, continuando. Você viu como é que o povo de Deus é feliz? A batata está assando e nós estamos rindo. Oh, eterno. Então, os campos brancos, quem são? São exatamente os samaritanos. Então, eles tinham o costume de se vestirem de branco, e quando a palavra vem que os campos estavam brancos, ou seja, Samaria já era a hora da colheita daquele lugar, de resgatar os filhos que estavam ali. Porque aconteceu fatos com o povo de Samaria, de Sharon, né, no hebraico, que não foi eles diretamente que causaram, ok? Foram exílios que os levaram a certas circunstâncias que, sim, causaram. É pela desobediência que vem o juízo. Então vamos lá, a samaritana. Vamos estudar no livro de Devarim, capítulo 7, versículo 3. Vamos lá em Deuteronômio, né? Vamos em Malachim Beit, Reis, né? Segunda, 17, 26. No livro de Yohanan, 4, 6. Vamos aprender um pouco sobre o contexto das nossas gerações. Quem são os samaritanos? São nossos irmãos? São mais próximos, mais distantes? Que posição eles se encontram? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Yohanan 4, 6 ao 7 diz: chegou a uma cidade de Shram, chamada Shechem, o poço de Jacob ficava ali. Então Yeshua, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço. Era quase meio-dia. Uma mulher samaritana, uma mulher de Shram, foi tirar água. E Yeshua lhe disse: dê-me um pouco de água. Olha, que sábio que era esse rabino, não é? A centelha divina que estava nele era tremenda. O maior cabalista que já teve na terra, que já passou por aqui. Ele olha para a mulher e diz assim: me dê um pouco de água. A mulher olha nas suas vestes, já identificou ele pelo talite, pelo vestimento. Ela olhou de cima embaixo e falou: hã? Você é um judeu. Você é do sul. Você é lá de Jerusalém, do centro lá do país. Eu estou aqui do norte, eu estou aqui em Samaria.
Nós não temos essa intimidade, essa amizade toda para você me pedir água. Olha que interessante isso. Vamos lá? Olha só. A mulher de Samaria, a mulher de Shunem, lhe disse: como você, judeu, pede água para uma mulher samaritana? Ou seja, não temos relações diplomáticas, não somos amigos, não temos convivência familiar nem de raízes. Nós estamos desconectados, ainda que por descendência somos conectados. Mas pela vida e conceitos e causas que aconteceram no percurso de nossas vidas, deixamos de ser amigos, deixamos de ser família, deixamos de ter uma continuidade um do outro. Então, quando ela diz para ele: como você é um judeu, pede para mim. Judeus não conversam com os samaritanos. Um homem judeu já não conversava com uma mulher. Agora, um homem judeu conversar com uma samaritana, muito mais improvável ainda. Então, nesse momento que ele diz para ela: ei, calma. Ele foi levar para os filhos, que de uma forma ou de outra eram judeus, ainda que com uma mistura de etnias que tinha havido ali na parte norte de Israel. Teve um rei que começou a misturar ali, trazer etnias diferentes. E isso trouxe um prejuízo muito grande para o povo de Samaria. Mas ainda assim eram da casa. Porque ali onde eles estavam, quando as 12 tribos entraram na terra que emana leite e mel, que foi dada a Abrahá sobre as tribos, esse povo de Samaria fazia parte das 12 tribos. E eles receberam a bênção sobre os montes. Então Yeshua pega e vai até eles. Eu creio que a missão dele era mostrar àquele povo que ele era o Mashiach. A mulher sai correndo com o pote d'água e chega na cidade e diz: ei, encontrei um homem que me ofereceu água, e ele disse que daquela água que ele me ofereceu, se eu dela beber, eu nunca mais terei sede. E a população ficou alvoroçada e disse: que homem é esse? Ele é um judeu. Isso deixou eles mais tensos ainda. Queriam entender o porquê. Como que um judeu se aproxima ali da região deles, que era uma região em que não se entrava judeus ali, e de repente ele estava com a sua comitiva. Eles tinham ido buscar comida na cidade para ele enquanto ele estava no poço. E de repente eles fazem ali a refeição e chegam até na cidade. Os homens de Samaria começam a questionar o rabino Yeshua. E de repente a mulher se aproxima enquanto eles estão conversando com ele. E eles olham para ela e dizem assim: ei, mulher, quando tu disse para nós que este homem te ofereceu água e que é a água da vida, nós ouvimos da sua boca, mas agora nós estamos conversando com ele face a face, e nós podemos dizer para você, mulher, que nós sentimos, nós entendemos, nós vimos que este realmente é o Mashiach que nós esperávamos. Ele realmente tem a água da vida. Olha, que coisa tremenda que foi isso. Isso foi maravilhoso. Então, começou a surtir um efeito tremendo. Vamos em frente para entendermos mais. Yohanan 4:21. Yeshua disse: Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eles se desligaram dos judeus da região de Jerusalém, constituíram um grupo e eles diziam: nós estamos certos. E nas festas, eles não desciam para Jerusalém, porque a ordem, a mitzvah não subiam para Jerusalém. A ordem é:
nas festas, se você está no Eretz Israel ou na região, suba para Jerusalém. Lá é o lugar das festas. Lá é o lugar onde o Eterno quer ter um contato mais próximo com os seus. Esse povo não subia. Eles não subiam para Jerusalém. Por quê? Olha o que o povo de Samaria fez. Por que Yeshua diz assim para eles? Olha na frase. Senhora, creia em mim, está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai, nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Por que não adorarão o Pai nem nesta montanha? Porque eles eram tão radicais, tão extremistas, que o mandamento é: suba para Jerusalém, no Monte Santo do Senhor, no Har Zion, onde tem o Kotel, onde tinha o Beit HaMikdash. Suba lá para adorar o Eterno. Lá é o lugar de adoração. É o centro da terra. Os samaritanos entenderam que o lugar de adoração era mais ao norte. Era no Monte Gerizim. Então eles diziam: nós não descemos porque os judeus estão equivocados. Eles adoram no Monte Sião, mas o monte de adoração é o Monte Gerizim. Eles estão equivocados, é aqui que se adora, não é lá. Então eles rejeitavam descer para subir para Jerusalém para adorar, rejeitavam ir orar no Beit HaMikdash, rejeitavam as festas, e aí foi até um ponto, aí o exagero foi tanto, que eles, ao invés de terem 10 falas, as 10 falas de Hashem, eles dizem: não, Hashem não falou 10 falas, lá em Shemot 20. Hashem falou 11 falas. Não são 10 mandamentos, são 11. Os samaritanos batem na tecla até hoje que não são 10 mandamentos, são 11 das 11 falas de Deus e não as 10 falas de Deus. O que eles fizeram? Tem todas as 10 que nós conhecemos, e a 11ª dos 11 mandamentos é adorar no Monte Gerizim. Isso já foi uma afronta, porque já quebrou conceitos, já quebrou mitzvah, já quebrou mandamentos do Eterno. Então Yeshua foi lá para mostrar a eles que algumas coisas estavam fora dos princípios judaicos. Algumas coisas não estavam de acordo com a halahá. Algumas coisas não estavam de acordo com os mandamentos e com as festas. Então vamos em frente. Yohanan 17, 11 e 16 diz: o caminho de Jerusalém, a caminho de Jerusalém, Yeshua passou pela fronteira entre Sharon e Galileia. Ao entrar em uma aldeia, 10 homens afligidos por Tsarat o encontraram. E eles viram de longe, olha como eles chegando lá, a notícia correu por toda a região de Samaria, que o rabino Yeshua estava andando na região. De repente, ao longe, eles veem o rabino, e eles viram pelas vestes que ele era um judeu, que era um rabino judeu, e habitantes de Samaria, afligidos por tsarat, por lepra. E a palavra nos diz que eram exatamente 10 homens. E eles permaneceram à distância e gritaram: olha que lindo isso aqui. Yeshua, Rabino, tem piedade de nós. Não precisou muito. Não precisou fazer oração no monte. Não precisou 30 dias de campanha, de jejum. Não precisou. Ele só disse: tenha piedade de nós. E Yeshua olha para aqueles 10 homens e diz o seguinte: olha que cura interessante, olha que cura diferente, que cura interessante. Ele não fala assim: ó, vós estáis curados. Não. Ele diz assim: caminhem até o Kohen, vão até o Kohen e peça para o sacerdote vos testar, vos examinar. Olha que cura diferente. Não teve um que ele cuspiu,
fez lodo e passou nos olhos? Esse, ele disse, caminhe, vá, olha lá. Yeshua, tem piedade de nós. Ao vê-los, disse, vão e deixe os Kohanim examiná-los. Eu não pensei nisso, mas me veio aqui o porquê. Se eles permanecessem parados, seriam curados? Não? Yeshua só queria saber se, mesmo sendo samaritanos, eles seriam obedientes. A palavra está dizendo para você, não precisa muito. Não precisa campanha, jejuns intermináveis, orar no vale, orar no monte. Não precisa. Somente obedecer. É lindo. O que ele disse? Ó, olha lá. Vão. Câmera comigo. O que ele pediu? Saia da sua condição. Saia da sua posição. Saia da sua comodidade. Como é que é chamado aí? Zona de conforto? Saia da sua zona de conforto. Saia da onde vocês estão. Ô 10 leprosos. Vocês estão aí há quanto tempo? Saia dessa zona de conforto. Vai, começa a se mexer. Quando eles começaram a andar, enquanto iam, precisou chegar no sacerdote? Precisou caminhar até a cidade? Não, eles simplesmente saíram da posição que eles estavam, saiu da comodidade, saiu da posição. Enquanto iam, foram curados. Um deles olhou para si mesmo, imagina, todo leproso, todo com tsarat, todo leproso, lepra caía os dedos, era uma coisa terrível, aquilo era terrível, apodrecia o corpo do cidadão em vida. Quando ele começa a dar os primeiros passos, ele olha para si mesmo. Não é possível, não é possível. Os 9 continuaram. A palavra é ensinada. A exortação é dada. As mitzvot são ensinadas. Mas a cada 10, um obedece. Os demais prosseguiram a viagem. E o que obedeceu? Olha o que ele fez. Enquanto foram, os 10 foram purificados. 1 deles, 2 deles, 3 deles. Um deles, ao perceber que fora curado, pensou consigo mesmo, eu não preciso mais ir no correndo. Tem um correndo aqui me abençoando, voltou correndo, gritando e louvando ao Eterno. Caiu aos pés de Yeshua e glorificou a Deus pela cura que ele recebeu. O Senhor está querendo dizer aqui, nós recebemos dádivas, recebemos brahotes, recebemos curas, recebemos milagres, recebemos saúde todo dia. O que comer, o que beber, o que vestir, todos os dias. Mas continuamos caminhando. Apenas uns voltam glorificando e caem aos pés do Kohen Hagadol para dizer, eu te glorifico pelo que o Senhor tem me dado. Exemplo, hein? Forte com força. Precisou de um samaritano fazer isso. Aí eu pergunto, quantos samaritanos será que temos aqui? E olha que é um povo desobediente. Por isso que precisou de 10. Você viu que a mensagem foi meio cabalística agora? Se eu já comecei assim, estou dentro do texto. Irmãos, não falte, venha nos cultos. Falta do mesmo jeito, falando, não falando. Mesma coisa de Samaria. É 10 mandamentos, filho? Não, é 11. Está escrito que é 10, não é 11. Está escrito que você tem que ir lá no Monte Sião para adorar o Eterno. Não, é no Genizinho. É aqui nesse monte aqui mesmo. Hã? Como assim?
louvando ao Eterno em alta voz, e se prostrou aos pés de Yeshua para lhe agradecer. Só que este era de Samaria. Por que a Bíblia fala? Este era de Chorão, de Samaria. Por quê? Porque muitas vezes nem os da casa agradecem, mas os de fora agradecem. Se você vê o que eu ouço pelo WhatsApp, verdade? Choram nas mensagens que me mandam. Tem gente que fala, e essas palavras que ensinam aí nesse altar é um milagre, falam chorando. Teve uma que me mandou uma mensagem essa semana, falou, Rosh, esses dias aí em Sukkot, o senhor falou que ia deliberar uma bênção. O senhor lembra? Eu falei, lembro. O senhor mandou todos ficar de pé? Eu falei, aham. Estender a mão para receber a bênção? Eu falei, aham. Eu fiquei em pé aqui, de frente à minha televisão, estendi a mão. Eu falei, eu estava com um processo aqui parado, financeiro. O Estado não queria me pagar. Eu estendi as mãos e disse, o Rosh deliberou a bênção em nome de Yeshua. Eu recebo. Ela mandou a mensagem. No outro dia, eu fui procurar meus direitos num órgão do governo e o órgão do governo disse, você vai receber. Por que uma pessoa a 500, 600, 700 quilômetros recebe um milagre? As que estão a cara aqui com o altar não recebem. Mas tem que estar lá em Samaria para receber. Os que estão longe tem horas que têm mais confiança e mais fé, mais emuná do que os que estão próximos. São mais obedientes que os que estão próximos. Então isso é incrível. Se você está doente aqui nessa casa, como que você permanece doente? Recebi uma mensagem lá de Curitiba. A irmã mandou para mim uma mensagem dizendo, Rosh, quando o senhor foi dar a bênção, eu fiquei aqui de frente do meu monitor e eu falei para o Senhor, eu quero receber essa bênção que está sendo ministrada nesse altar. E eu não conseguia ler nada. Só com óculos de grau para eu ler alguma coisa. O senhor acabou de ministrar a bênção. Eu peguei um livro, uma Bíblia, sei lá, e cheguei perto, sem óculos, e comecei a ler. Por que lá em Curitiba, quase 750 quilômetros daqui, a pessoa é curada e os daqui não são curados? O que será que acontece nessa casa? Será que o Rabi tem que ir lá em Samaria? Não tem ninguém alegre, pulando? Eles falam que para um bom entendedor, pingo é letra. Eu digo que um bom entendedor, pingo é um livro inteiro. Sabe? Vamos em frente. Tratado Kiddushin, Talmud, capítulo 75b, parte 1. Olha o que teve que acontecer. Segura aí, você tem entendimento? Você é inteligente? Eu não sabia os resultados de hoje. Não quis nem pensar nisso. Mas preste atenção numa coisa, escute. Quem tem ouvidos, ouça o que o Rua diz. Escute. Tratado Kiddushin, 75b, parte 1. Os samaritanos são leões convertidos, ou seja, eles se converteram por medo de serem atacados por leões, por adorarem ídolos em Eretz Israel. Eles nunca foram convertidos por causa do céu, mas permaneciam goim de acordo com a halahá. Ei, alguém olha para esse tratado e fala, como assim que eles são convertidos, são leões convertidos? Como que esse tratado Kiddushin chegou a esse conceito? Porque lá no livro de Malachim Bet, olha lá,
lá em 2 Juízes, Reis, né? 2 Reis 17, 26. Olha o que está escrito nos profetas. Escute isso aqui. Então eles disseram ao rei de Ashur: as nações que levastes e estabelecestes na cidade de Sharon não conhecem os preceitos para se prestar culto ao Deus da terra. Por isso, ele enviou leões contra eles. E eles estão lá, matando-os. Isso acontece porque não conhecem os preceitos de se prestar culto ao Deus da terra. Vai ter que soltar os leões aqui para vocês aprenderem os preceitos da Torá, a obedecer os mandamentos e saber que dia que tem culto. Alguns vão ter que ser devorados. Naquela época eram leões. Uma manada de leões, será como chama leões? Que é manada, se tem outro nome. Depois vocês viram no doutor aí. Uma manada de leões invadiu Samaria e começou a estraçalhar as pessoas, devorá-las. Está escrito. O tratado Kiddushin está em cima do que está escrito. Foram permitido que leões subissem até Samaria e destroçassem as pessoas por desobediência. A Rebsen falou uma coisa que é muito interessante. Os leões podem ser política, podem ser finanças, podem ser pragas, N pragas. E o Eterno, quando ele vê que a nação não está andando segundo os seus preceitos, ele envia leões. É forte isso, hein? Porque se não obedece na bonança, vai ter que obedecer no juízo. 10 anos de Beit Shalom, eu nunca falei isso aqui. E não preparei isso para hoje. Para falar, vou fazer hoje porque vai calhar. Não faço calhando com nada. A paraxá de ontem, não calhei, não combinei nada com nada. Eu fiz porque era véspera. Não fiz porque era véspera. O dia que eu colocar política no meu coração para montar uma administração, eu já caí da graça. Estou fora dos conceitos, dos princípios do Eterno. Então, se atentem para isso como é forte. Vamos partir para o final? Neemias, olha o que diz Neemias 13, 23, 24. Nesse tempo também vi os habitantes de Judá que se haviam casado com mulheres de Ashdod, Amon e Moab. E seus filhos que falavam parcialmente a língua de Ashdod. E não eram capazes de falar a língua dos habitantes de Judá, falando apenas a língua de cada povo. Ei, aqui está falando dos samaritanos. Foi dada uma ordem lá no Monte Sinai para eles quando foi entregue a Torá. E lá no livro de Devarim, capítulo 7, versículo 3, vem uma ordem, uma mitzvah negativa. Não. Vem uma lei negativa em Devarim. Não se casem com gente desses povos. Não deem as suas filhas aos filhos deles. Não aceite uma filha das filhas deles para o seu filho, pois eles demoveram seus filhos e de me seguirem, ou desviarão, entrarão na mente deles e farão com que não me sirvam mais, de me seguirem e servirem, e vão servir a outros deuses. Olha o que aconteceu com as tribos do norte. Quebraram um mandamento, uma mitzvah. Por quê? Porque mulheres de Ashdod, de Amon, de Moab, começou a migrar. O rei começou a mandar mulheres para a região.
aqueles judeus ali do norte começaram a se sentir atraídos por elas. Começou a ter uma mesclagem. Começaram a ter relações sexuais, a se casarem com elas. E aí veio o juízo do Eterno. Lembra que eu ensinei aqui ontem? Aprendemos na Torre de Babel ontem que foi removido o idioma hebraico, que é o idioma sagrado da vida das nações. Então olha só. Olha o que diz o Eterno lá em Neemias. Olha aqui que fala lá em Neemias, lá no profeta. Diz o seguinte, ó. Nem os filhos deles conseguem mais falar a língua sagrada. Esqueceram o hebraico e adotaram a língua dos povos que foram inseridos no meio das vossas tribos. Os seus filhos não sabem mais falar hebraico, não sabem mais falar a língua sagrada. Eles começaram agora a falar a língua dos habitantes. Eles não falam mais, eles não eram mais capazes de falar a língua dos habitantes de Judá, mas falavam apenas a língua de cada povo. Ofendeu o Eterno, uma afronta. Então olha quanta coisa aconteceu com os samaritanos. E uma coisa que você precisa entender, queridos, foi feita uma pergunta dessa numa reunião de Rav, numa reunião que tivemos esses dias. Um dos que estavam ministrando fez um comentário muito interessante. O conteúdo que foi feito lá não é esse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Eu vou fazer agora um comentário de um conteúdo que foi explicado lá. Que eles não admitem convertidos. Se alguém chegar e falar assim, eu quero fazer parte dessa religião aí, desse conceito dos samaritanos, é proibido. Não aceitam. Não aceitam ninguém entrar, mas aceitaram lá atrás uma porção de povos invadir as suas famílias e fazer toda essa mistura. E nós vamos terminar por aqui. Pode seguir? Lá em Malachim Beit 17, 37, 40, está escrito o seguinte: vocês deverão observar para sempre as ordenanças, os decretos, a Torá e a Mitzvah, que ele escreveu para vocês. Vocês não temerão outros deuses, mas devem temer Hashem, Adonai, seu Deus. Então ele resgatará vocês do poder de todos os seus inimigos. No entanto, eles não ouviram, mas seguiram suas antigas práticas pagãs. Deixa eu falar numa língua mais pop, que alguns não entenderam. Vocês deverão observar para sempre a Torá, que são as ordenanças, os decretos, que são as mitzvot, que ele escreveu para vocês. Vocês não temerão a governantes, reis, políticos, presidentes, juízes, tribunais humanos. Por quê? Porque ele é quem os resgatará de todos os seus inimigos. O erro dos samaritanos é o que está na última e na penúltima e na última linha. No entanto, aquilo que eu sempre digo, porém, porquanto o erro dos nossos irmãos lá do norte, samaritanos, é que eles não ouviram, não se atentaram que aqueles que servem ao Eterno, vocês que estão aqui à minha frente, vocês que estão nessa live aí agora, eu não tenho que temer aquilo que o mundo está passando. Eu tenho que temer Adonai Tzvaot, o Rei e o Senhor dos Exércitos. A Ele eu tenho que temer e nele confiar, por mais difícil que seja, por mais emotivos que sejamos, por mais difícil que pareça. Mas ele está dizendo aqui um mandamento: creia no Senhor teu Deus, que é Ele que livrou todos os nossos patriarcas, antepassados, dos seus inimigos.
E eu ouvi aqui que o mesmo Deus que fez isso lá no passado, que livrou dos cativeiros, é o mesmo Deus, que ele nunca muda, que ele diz: eu era, eu sou e serei. Então, se ele é o mesmo, todos vocês vão permanecer debaixo da potente mão do Senhor. Seremos guardados, ainda que venha uma grande tribulação, mas nós seremos poupados, porque nós temos vida eterna naquele que nos salvou. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Amém. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.